Olá, me chamo o professor Gustavo Leitão e hoje eu vou te mostrar como fazer integração entre código nativo com o Java, ou seja, fazer com que o Java execute um código diretamente no sistema operacional, um código nativo. Em algumas aplicações isso é bem importante, então eu quis trazer esse assunto aqui. Então, basicamente é o seguinte, o Java normalmente utiliza uma JVM, uma máquina virtual ali para executar o seu código, né, o seu programa. No entanto, muitas vezes existem algumas aplicações que precisam acessar recursos do sistema operacional, seja por alguma coisa relacionada a desempenho ou alguma funcionalidade específica do sistema operacional que precisa ser utilizada naquele momento. E aqui eu trago alguns exemplos, por exemplo, o Android. O Android tem uma camada Java, mas existe uma camada ali mais inferior que interage com o hardware e essas bibliotecas são nativas. Então, existe sim uma integração de código Java com código nativo, por exemplo, na implementação do próprio Android. Outros exemplos incluem protocolos que precisam de algum recurso do sistema operacional, protocolos de comunicação, uso de maquininhas, né? Maquininhas de cartão de crédito também tem muitas vezes código nativo acontecendo ali por baixo, mas por cima roda o Android, então às vezes precisa utilizar algum tipo de tecnologia como essa. E para fazer isso, existe uma tecnologia do Java chamada JNI, ou Java Native Interface, ok? É claro, se você está usando o JNI, você perde a portabilidade, ok? Fica sobre sua conta em risco, digamos assim. Mas em alguns casos não é um problema e é o que se deseja mesmo. Então hoje eu vou mostrar um exemplo básico de como fazer uma aplicação Java chamar um código nativo. Então vamos lá para um exemplo tranquilo. Então olha só, eu estou aqui no VS Code, a gente vai fazer um código bem simples mesmo. Então eu vou criar aqui uma pastinha para colocar todo o meu código Java e vou criar uma outra pastinha, aqui fora, para colocar meu código nativo que eu vou escrever em C, ok? Então a gente vai começar pelo código Java. Eu vou clicar aqui New File, fazer o exemplo mais básico mesmo para entender o processo, que é o mais importante. Então vou botar aqui uma calculadora.java. Vamos fazer aqui com que a operação da calculadora seja executada diretamente em código nativo. Vou fazer apenas uma operação. Então vamos lá, vamos criar aqui a classe, né? Public class calculadora. Esse aqui é o código básico Java. E aí o segredo está aqui, ó. Para começar, como eu quero executar um código nativo, existe uma palavra-chave no Java reservada para isso, né? Que é o public native. Então esse método aqui vai ser nativo. Então eu coloco native, o nome do método que eu desejar, o retorno dele também, aqui no caso o retorno inteiro. Vou botar um método, por exemplo, chamado soma, que recebe, por exemplo, dois inteiros, um A e um int B. Então eu não preciso, obviamente, implementar esse método, já que ele vai ser implementado nativamente. Então eu só preciso declará-lo. Então esse é o começo, né, da execução de um código nativo. No entanto, é o seguinte, obviamente eu quero chamar esse método em algum lugar. Eu quero chamar aqui do próprio Java. Então eu quero que o Java chame esse método, mas durante essa execução ele chama o código nativo. Faça esse seguinte fluxo, né? Então eu vou criar aqui um método main, aqui mesmo nessa classe, para facilitar. Public static void main, aquele velho string args, né? Vamos executar aqui bem para public. Exatamente, public static void main, aqui vai ser meu método principal. Então, já para começar, eu vou só ver se está tudo certo. Vou imprimir aqui um hello, só para testar se a estrutura está tudo ok. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu estou aqui, apesar de eu estar aqui nesse computador que não é um Linux, esse meu VS Code está conectado a uma máquina Linux aqui que eu tenho. Então aqui eu estou fazendo esse exemplo para o Linux, mas para o Windows é bem similar, ok? Então se eu der um ls aqui, salvar, vamos ver, o arquivo porventura não foi gerado aqui. Deixa eu botar o arquivo no canto errado, acho que sim, né? Não, eu botei dentro do Java mesmo. Então deixa eu ver aqui, vamos dar uma saída aqui, o exemplo cd Java. Sim, apareceu aqui algum detalhe aqui de implementação. Vou limpar aqui e vou compilar. Para compilar, vou usar o javac, javac, ok? E aqui
eu vou colocar o arquivo que eu quero compilar, calculadora.java. Por enquanto eu vou fazer assim, vamos só testar, só o JavaC mesmo. Meu programa parece que está tudo bem, ele compilou, ou seja, não tem nenhum erro de sintaxe. Mas quando a gente vai fazer uma compilação que tem um método nativo, é muito importante, ou seja, é interessante que a gente construa o header, o cabeçalho de implementação nativa deste método, porque obviamente eu vou querer implementá-lo de forma nativa. Então a forma que a gente faz isso é o seguinte, eu faço um JavaC, mesmo jeito, calculadora. Isso aqui é a partir das versões mais recentes do Java. Antigamente a gente usava um Java H, isso foi descontinuado. Então eu faço um JavaC e coloco "-h", que é para ele gerar o header desse método nativo. E eu quero destinar esse header aqui nessa pastinha C. Então eu vou botar aqui o caminho, /C, para que o arquivo criado seja colocado aqui. Então além de compilar, ele vai gerar um header. Vamos ver. Ó, gerou aqui um header. Esse header aqui é justamente o cabeçalho do método que eu tenho que implementar de forma nativa, tá? A gente já vai, na verdade, vamos fazer agora essa implementação nativa. Então, se você perceber, olha só, aqui é um método em C e olha o método, a assinatura do método que ele criou para mim. Então, é um método Java calculadora underline soma aqui, né, o nome do método. Aqui são os parâmetros, ó, tem um 2jint aqui, que são os parâmetros de entrada, né? E esse aqui, esse jnenv é o contexto, né? o environment. Mas a gente não vai utilizar ele agora. E JObject é a instância. Também não vamos utilizá-lo agora. Vamos fazer o mais simples. Então, olha só, eu preciso gerar uma implementação disso. Para isso, eu vou criar um outro arquivo, um arquivo que eu vou chamar de calculadora.c, ok? Calculadora.c. E aqui nesse arquivo, calculadora.c, é onde eu vou fazer a implementação. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que incluir o header, primeira coisa, certo? Include, no caso, o header aqui é calculadora.h, ok? Incluir o header. E aí eu vou copiar essa assinatura, ok? Trazer para cá. Obviamente, eu vou só ajustar aqui, deixar assim numa linha só. E, ao invés do ponto e vírgula, eu vou fazer a implementação. Ok? Então, incluir aqui o header. Não se preocupar com esse erro do VS Code, porque é mais do VS Code não entender aqui o que a gente está fazendo ainda. Então, essa implementação tem que retornar um JInt, ok? Mas esse JInt nada mais é do que uma redefinição do tipo inteiro do próprio C. Então, é compatível com o próprio inteiro. Então, eu só vou pegar o JInt de entrada aqui, eu tenho que dar nome aqui às variáveis, né? Botar aqui, por exemplo, env, o JObject eu vou chamar de obj, o JInt A primeiro chamar de A, e o outro JInt aqui eu vou chamar de B. Acho que assim tá legal. Eu vou retornar o A mais B, né? Ou seja, a implementação nativa é super trivial aqui, o objetivo é mais a gente entender o fluxo. Então aqui eu já implementei o código nativo, né? Toda vez que aquele método nativo for chamado, na verdade quem vai ser chamado é esse código aqui em C. É assim que a gente vai fazer essa integração. Então agora a gente tem que compilar. Tem que compilar esse código e para isso a gente vai usar o compilador C mesmo, o GCC, né? No caso aqui eu vou usar o GCC. Eu vou até alterar aqui a pastinha, vou lá para o C. Ok, estou aqui, vou limpar aqui. Então tem que compilar esse arquivo. Tem só um detalhe. Se a gente olhar aqui no calculadora.h, esse arquivo inclui um jni.h. Isso aqui é do Java. E esse arquivo, ele está na instalação do Java, de qualquer Java que você instala, ele está lá. Então, eu tenho que linkar esse arquivo durante a compilação, certo? Eu tenho que linkar para que o C++ consiga, na verdade o C, né, consiga compilar esse projeto. Ele precisa desse link a esse arquivo. Isso fica no seu diretório que você instalou o JDK, certo? O seu Java. Então, aqui no meu caso, se eu for olhar, deixa eu dar um ls user, no meu caso está em user lib, acho que é aqui, lib jvm, exatamente, jvm, vamos ver aqui mais um pouquinho, jvm, eu tenho várias versões aqui do Java, eu vou usar aqui a Java 11 OpenJDK, é importante que eu estou usando Java 11 aqui, fica até registrado isso, Java 11, e aqui ó, eu tenho essa /lib, essa pastinha /lib é onde está o .h, se eu for olhar lá dentro, ó, a gente vai ter aqui várias bibliotecas, certo? Várias bibliotecas aqui do próprio sistema. E eu acho que eu tenho uma pasta interna aqui chamada Linux. Deixa eu procurar. Não está aqui.
acho que, desculpa, não é lib, é include, isso include, agora sim, include jni.h aqui, ok? E tem uma Linux aqui, que também deve ser linkada. Tem algumas coisinhas também, ó, um jnimd.h. Então eu tenho que linkar essas duas pastas, essa pasta de include e a pasta /linux. Eu vou linkar essas duas. Então vou até pegar esse caminho aqui. Ok, pronto. Então vamos compilar. Então eu estou aqui na pastinha do C, né? Então eu preciso compilar, vai ser gcc, ok? Gcc para o compilador, -o, né, para o objeto que eu vou gerar. E aqui tem um detalhe. O objeto que a gente vai gerar, ou seja, a biblioteca, no fundo eu quero gerar uma biblioteca, né? Essa biblioteca, ela tem que começar com o nome lib. Isso é uma coisinha bem específica do Java, bem engraçado até, mas tem que começar com o nome lib. Então eu vou chamar aqui lib calculadora, certo? .so, porque eu estou no Linux. Se fosse no Windows, seria .dll, ok? No Mac tem um outro formato também. Então, cada sistema vai ter uma forma de gerar bibliotecas, né? Bibliotecas dinâmicas. Então, nesse caso aqui, vai ser o gcc-o libcalculadora.so. Ok, é tudo? Não, vamos fazer o seguinte, vamos botar um flag aqui de shared para criar essa biblioteca para compartilhamento, né? E aí eu preciso botar mais um flag aqui, -f, pic. Na verdade, esse daqui eu não vou colocar agora, só para a gente testar. Agora vamos incluir as bibliotecas, o link, né? Vai ser -i para linkar aquela pasta que a gente falou agora há pouco, essa daqui, ok? Então assim, já estou linkando. Outro -i para linkar a pasta do Linux, ok? Perfeito. E agora sim eu posso colocar o meu arquivo C, então é meu calculadora.c. Então esse aqui seria o comando para compilar, né? gcc, -o, o nome da lib, share, aqui a linkagem da JVM e o nome do arquivo. Vamos ver se isso vai dar certo. Olha só, deu certo, né? E aqui ele gerou essa biblioteca libcalculadora.so. Então, uma vez que eu tenho essa biblioteca gerada, ela já está no formato que o Java espera. Então, estamos aí a um passo de chamá-la. Então, vamos voltar para o código Java. Vou voltar para o código Java, porque o que eu quero na prática é chamar esse soma. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Na real, eu preciso criar uma instância dessa calculadora. Então, vou criar aqui nesse main mesmo. Posso usar aqui, inclusive, o var, né? Calculadora igual a new calculadora. Legal. Crio uma instância aqui dessa própria classe. E eu quero, na verdade, vou botar aqui, int resultado igual, né? No caso aqui, vai ser calculadora.soma, passando dois números. Vamos passar aqui 1 e 2. A gente já sabe o resultado disso aqui, né? É 3. Mas vamos ver aqui. E no final vou imprimir o resultado. Ao invés de imprimir esse hello, eu vou imprimir aqui o resultado da soma e aqui o resultado. Então, vamos recompilar e executar. Se tudo der certo, ele vai chamar aqui esse método soma, que não tem implementação aqui em Java, ok? Mas a gente tem uma biblioteca, ok? Essa biblioteca vai fazer a execução. Mas claro, eu vou executar, a gente vai provavelmente enfrentar um problema e aí a gente vai resolver em seguida. Então, mas vamos mesmo assim. Então, vou voltar aqui para a pastinha do Java, c2.java, ok? Vou até aumentar aqui um pouquinho para ficar mais fácil de enxergar. Legal. Então, agora que eu estou aqui no Java, eu vou recompilar. Como eu já gerei o header antes, eu nem preciso gerar de novo. Então, vai ser javac só calculadora.java. A gente não mexeu na assinatura, então não há necessidade. Ó, recompilou. Esse arquivo class mudou. E se eu executar, vamos executar agora. Calculadora. Não precisa botar o .java, né? Olha só. Ele deu um erro, né? Ele não encontrou, apesar de eu chamar o soma, ele deu, unsatisfied link erro. Ele não conseguiu linkar, ok? Esse método com a biblioteca que a gente criou. Mas realmente a gente não configurou nada, né? Então realmente seria difícil ele achar essa biblioteca que está aqui nessa pasta C, essa lib calculadora. Então como é que eu faço para o Java encontrar essa lib? A primeira coisa é o seguinte, por padrão, o Java tem aquela pastinha lá que a gente viu dos libs, né? E o próprio sistema operacional tem uma pasta, geralmente o sr/libs. Então você pode colocar essa biblioteca nessas pastas que são buscadas por padrão no sistema, certo? Então
eu poderia, por exemplo, colocar ela aqui no SR libs, ó, lib. Aqui tem várias libs do sistema. Ó, eu vou até listar aqui, vamos listar. Ó, são libs do sistema. Todas as libs que estão aqui, o sistema operacional, na hora de carregar, vai buscar nesse lugar. Mas como a nossa lib está aqui digamos aqui nesse lugar, né, não vai achar. Tá? Isso é um primeiro problema. Mas, além disso, eu preciso carregar essa lib. Então, temos dois problemas, na verdade. Eu preciso dizer aqui ao Java qual lib usar, que eu não disse, e depois onde ela vai estar. Então, vamos por partes. Para carregar a lib, eu posso usar aqui um bloco estático, certo? Vou usar o system.load library, que é um método do próprio Java, para carregar essa lib logo no começo do programa, load library, e eu tenho que passar o nome aqui da biblioteca. Esse aqui realmente é importante, eu tinha até pulado essa etapa, voltando aqui para que isso fique mais claro. Então, olha só, preciso carregar a biblioteca primeiro. Então, vamos esquecer um pouquinho o local da biblioteca, vamos só carregá-la. Então, se eu reexecutar isso daqui, pelo menos agora eu estou dizendo o nome da biblioteca. E aqui uma coisa interessante, olha só, eu não coloco o nome lib antes. Eu tenho que botar só o nome da biblioteca sem o lib. O Java vai buscar uma lib somador. Né? Ele precisa que esse nome lib exista antes do prefixo, mas aqui na hora de colocar, a gente não coloca. Isso é um detalhezinho chato, mas que é importante saber. Né? Então, vou agora sim recompilar. Calculadora.java. Vamos lá. Java calculadora. Agora sim, né? Agora a gente teve o carregamento, a tentativa de carregamento, digamos assim, mas ele não encontrou essa biblioteca em canto nenhum. E aqui ele coloca, olha só, não consegui encontrar essa biblioteca somador. E eu procurei onde? Ele está dizendo, eu procurei aqui, nesse lugar, não está lá. Eu procurei nesse outro também, não encontrei, aqui no /lib, no sr/lib. Então ele procurou em todos os locais padrão de se localizar bibliotecas no sistema operacional. Né? No Windows é lá naquele System32, né? Normalmente para sistemas 32, depende da biblioteca, ou tem uma outra pasta para 64 que eu não me recordo agora. Mas enfim, aqui no Linux ele busca nesses lugares. Então eu poderia sim pegar minha lib e jogar lá. Poderia ser assim, mas para não precisar jogar a lib lá, eu vou passar um parâmetro aqui na execução dizendo onde está a lib. Eu acho que assim fica melhor. Então fica Java, né, na execução. E aqui eu vou passar "-d", para colocar um parâmetro aqui de execução. Tá? Esse parâmetro aqui eu vou colocar Java, o nome do parâmetro é Java, na verdade estava até ali, eu acabei apagando, né? Java library path, se eu não me engano é esse aqui. Ou seja, o path das bibliotecas. Eu vou dizer que o path das bibliotecas vai ser ../c, ou seja, vai buscar agora nesse diretório aqui C, em relação a esse que eu estou. E agora sim eu coloco calculadora sem o Java. Vamos ver se agora vai. Opa, não encontrou. Devo ter errado um detalhe aqui, deixa eu ver. Java library.path igual ../c -d. Deve ter um probleminha aqui, deixa eu ver. Java library.path. Não encontrou. Pera aí, vamos ver aqui. Lib calculadora, tá com outro nome, né? Eu errei aqui. Calculadora. Então eu vou buscar lib calculadora. Então vamos agora recompilar. Agora sim, javac. Calculadora.java. Agora sim, vamos executar agora. Opa, agora sim. Olha só, o resultado da soma é 3. Então agora aconteceu todo o fluxo esperado. Então, quando eu chamei aqui esse Java, passando a biblioteca, ele carregou a biblioteca que a gente criou, ok? Depois de carregar essa biblioteca, ao fazer essa operação, ele foi executado de forma nativa. Veja que a implementação da soma não está aqui no Java, mas eu consegui obter o resultado. Então, consegui uma ponte entre o Java e o código nativo. Para ficar ainda mais interessante, eu vou pegar esses argumentos aqui de entrada, vou criar duas variáveis aqui, uma variável, digamos, op1, eu vou pegar args, né? O arg0 aqui no caso, né? Eu vou pegar como operador 1, mas vou fazer uma conversão para inteiro, integer.parseInt. Acho que é assim. Tem também o value of, acho que nesse caso eu vou usar o parseInt mesmo, para converter para inteiro.
e vou pegar o segundo, ó, P2, né? Integer, aqui tem um errinho, integer, ponto parseInt, ok. O arg1, nesse caso, segundo argumento. Então agora a gente tem isso vindo como parâmetro aqui. Então posso passar aqui ao invés de 1 e 2, eu passar o P1 e o P2. Fica mais legal que esse valor vem de fora. Agora, lógico, eu preciso garantir que eu tenha dois argumentos, né? Então, vou fazer o seguinte. Eu vou se args, né? Ponto length. Length, acho que escreve assim, né? Acho que escreve assim, eu sempre me confundo aqui, mas acho que escreve assim. Se length menor, né? Menor que 2, então a gente tem um problema. Então, eu vou dizer para o usuário que você deve passar 2 parâmetros para executar a soma. E aí já, tá tudo certo. E aí já termina aqui o programa. System.exit -1 aqui para dizer que encerrou com problema. Então aqui eu protejo para que aqui não dê exceção caso o usuário não passe os parâmetros. Perfeito, acho que é isso. Vamos agora compilar javac calculadora.java. Eu acho que eu escrevi errado aqui, né? Integer, aqui inter, faltou o G, né? Integer. Ok. Vamos compilar de novo. Acho que aqui eu esqueci também, né? Args no plural. Olha só, tem um detalhe aqui. Vamos lá, vamos de novo. Normal, né? Agora sim. Agora Java. Vamos lá, menos de... Vou pegar aqui, que o comando é o mesmo, né? Vou voltar aqui. Esse aqui. Sem que agora eu possa passar, por exemplo, 10 e 19. Ele vai somar esses dois. E olha só, 29 o resultado. Então fica um pouquinho mais, né, interessante recebendo esse parâmetro de fora. Então esse aqui é o básico para a gente usar o JNG. Né? Tem alguns detalhezinhos importantes de carregamento da biblioteca. O detalhe do nome lib, né, o nome da biblioteca tem que ter esse lib antes. Aqui o nome não precisa, mas suprindo esses detalhezinhos, é uma ferramenta que sim, tem um potencial muito grande desde que você precise interagir diretamente com o seu sistema e carregar alguma biblioteca. Então se você tiver, por exemplo, uma biblioteca que você quer utilizar e precisa utilizar no Java, essa é uma das formas de fazer essa utilização. Existem outras formas no Java, mas essa daqui é a base, a tecnologia base que permite esse tipo de comunicação. A própria linguagem Java implementa algumas coisas de forma nativa. Então, se você vasculhar o código do próprio Java, tem algumas coisinhas nativas, principalmente coisas relacionadas a cálculos numéricos e alguns detalhes desse tipo. Mas eu vou ficar por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Em breve eu trago um aprofundamento a este material, trazendo como passar parâmetro, como receber e alguns detalhes que você, quando for evoluir, provavelmente nessa tecnologia, você vai com certeza precisar. Ok? Então eu fico por aqui e não se esqueça de se inscrever aqui para poder ter sempre acesso às novidades. Então até mais.